Ligou? Tá entrando? Foi? Bem. Boa noite a todos. Hoje são as atualizações do dia 17 de abril de 2020, são 19 horas, hoje é uma sexta-feira, e eu trago os números de Barra Mansa. Lamentavelmente tivemos mais 2 casos confirmados. Hoje nós temos 26 pacientes positivos de coronavírus. 3 deles estão recebendo tratamento intensivo. Os demais fazem isolamento domiciliar. Isso quer dizer que o número, apesar de ter sido menor essa semana de crescimento, nós tivemos uma curva ainda ascendente, uma curva de crescimento de casos confirmados. Peraí, cadê o pau aqui? Algumas informações importantes. Primeiro, tem gente com dúvidas quanto aos casos confirmados em outras cidades para onde eles são contabilizados. Exemplo, o sujeito é de Barra Mansa e ele teve seu caso confirmado em Resende. Esse caso é positivo para Resende ou para Barra Mansa? Os casos são contabilizados para o município onde as pessoas residem. Então, independe de onde ela teve seu caso confirmado, a positivação é vinculada ao município de residência. Não é nem aonde fez o exame e nem aonde é tratado. Por quê? Boa parte das cidades pelo Brasil não tem hospitais para tratamento. Não tendo hospital para tratamento, é natural que a pessoa de uma cidade vai ser tratada na outra. Então, essa outra cidade que vai ter a confirmação? Claro que não. Confirmação é para onde a pessoa reside, até para se ter uma mancha, um desenho no mapa de onde os casos eles estão se proliferando, para haver um controle naquela localidade. Segunda pergunta reincidente. Cloroquina está funcionando? Está. Estamos utilizando cloroquina, nós já adquirimos e já recebemos. E ela está sendo ministrada com outros remédios, como Tamiflu e outros. Nosso centro de tratamento para Covid. Quando ele começa a funcionar? Quarta-feira, dia 22 de abril, às 7 horas da manhã. Hoje foi feito o último ajuste lá de detalhes, adesivação do prédio. Já temos 2 respiradores no local, que são respiradores nossos que foram realocados. Nós já estamos aptos a funcionar para tratamento intensivo de pacientes com o coronavírus e também para fazermos o isolamento daqueles casos graves que não precisam de ventilação mecânica. Então, o nosso centro de tratamento de Covid para isolamento de pacientes, ele já está quase pronto. Iniciaremos as atividades na quarta-feira, que a gente está na fase final agora da equipe. Alguns profissionais, eles são mais complicados de conseguirmos. Imagine você que médico e enfermeiro está preparado até psicologicamente para poder trabalhar numa unidade como essa. Mas o resto da equipe, não. Então, realmente é um trabalho complicado. Não é qualquer um que quer trabalhar num centro de tratamento da pior doença dos últimos 100 anos. Então, a gente está finalizando, tem treinamento, tem protocolos para as pessoas se habituarem. Então, a gente funciona a partir do dia 22 de abril, às 7 horas da manhã. No dia 22, não teremos inauguração, por motivos óbvios. Não dá para a gente inaugurar uma unidade nesse momento que a gente vive, não tem por que ninguém sair de casa para ir lá, para ter aglomeração, não é esse o propósito. Mas nesse dia pela manhã, nós faremos um vídeo no local para apresentação de toda a estrutura do nosso centro de triagem. Não, aqui não entrou. Como havia sido informado, eu avisei isso na última live, na quarta-feira, feita lá na UPA, nós tivemos hoje uma reunião no Ministério Público Estadual. Prefeito de Pinheiral, prefeito de Volta Redonda e eu representando Barra Mansa. Alguns assuntos foram prioridade dessa conversa hoje, que teve aproximadamente 2 horas e meia de duração. Primeiro, funcionamento do hospital regional.
algo que ainda nos alarma. Muitos pacientes de outras cidades da Baixada Fluminense vindo para ser tratados no hospital regional, diminuindo com isso a capacidade de leitos para a região. Bem, ontem houve uma reunião com o secretário de Estado, Edmar, através de aplicativo, esse que a gente está fazendo conferência, e o secretário ele assumiu um compromisso de manter 60% das vagas do hospital para a região. Mas é óbvio, e aí não podemos nos enganar com relação a isso, se a estrutura do Rio colapsar, e essa é a previsão, é natural que se tiver um leito vago aqui, que mandem doentes para cá. Independente de onde é o doente, ele tem direito ao atendimento médico. Então, de qualquer maneira, nós não teremos pacientes de outras regiões, enquanto essas outras regiões tiverem leitos. 60% está preservado para a gente. Nessa reunião, e é importante dizer isso para todos, o secretário ele está com Covid, ele está positivo, ele está em casa, mas fez a reunião conosco. Nessa reunião ontem, ele manifestou uma preocupação imensa com o número crescente de casos, principalmente nas capitais, e que isso vem caminhando para o interior e que a projeção de crescimento é muito grande. Volta Redonda, salvo engano, hoje foram 12 casos confirmados. Só hoje, 12 casos confirmados. A preocupação do secretário é que haja colapso da rede. Isso se projeta. Se você fizer uma análise de evolução de quadro do Brasil e da Europa, nós teremos algumas cidades com uma curva muito mais acentuada, muito mais rápida do que nos piores países da Europa. Isso quer dizer que a nossa luz vermelha está acesa e piscando. Vai ter problema. Então o Edmar ele projetou um cenário muito ruim. Apesar de, no caso de Barra Mansa, nós temos uma situação razoavelmente equilibrada. Longe de ser boa, mas razoavelmente equilibrada. Essa preocupação do secretário causou uma preocupação ainda maior nos membros do Ministério Público, que é um órgão que deve fazer a preservação do interesse público acima de qualquer outro. Então o Ministério Público tem as suas preocupações com os andamentos dos movimentos dos prefeitos. O que o prefeito está fazendo na sua cidade? Então, eles deixaram muito claro o posicionamento deles, serem contrários a qualquer abertura de comércio, qualquer movimento que permita aglomeração. Eles foram muito taxativos, que eles entendem que não é a hora. Eu sou um pouco reticente com uma afirmação desse tipo. Existem circunstâncias que devem ser levadas em consideração. Preocupação com o emprego, é óbvio que ela é imensa. Preocupação com a manutenção dos comércios, mas existem outros problemas acessórios a esse. Transporte público, empresas de serviço de conservação, as receitas, inclusive, do próprio município. Do jeito que as coisas andam para o município, em algum tempo, em pouco tempo, nós teremos dificuldade para manter a manutenção da cidade, para fazer limpeza urbana, para fazer pagamento de luz. Isso vai chegar a salário. Então é uma preocupação efetiva. A gente tem que ser razoável. Nós temos que ter equilíbrio para poder entender que vida é prioridade, mas que também os outros andamentos, para que se mantenha o pós-coronavírus, ele tem que ser feito. Bem, o que nós estamos de verdade? Essa é uma pergunta que eu recebo o tempo todo. Isso aqui é um papo franco, né? Uma conversa franca. Quando que abre? Como que será essa abertura? São duas perguntas fundamentais. O quando e o como. Eu digo que o quando é quando a autoridade sanitária ela entender que a proliferação da doença ela vai ser suportada pela estrutura de atendimento que nós estamos criando. Então, tudo que nós projetamos, semana que vem vai estar funcional. Santa Casa já se preparou, a UPA do centro está equacionada, nossa vacinação para influenza, para H1N1 já está acabando, hoje foi mais um sucesso de vacinação nos drive-thru. E a UPA vai ser inaugurada semana que vem como novo centro de triagem e tratamento. Bem, o que nós podemos fazer dentro da realidade financeira e de estrutura, aquisição de equipamentos que vem da China, insumos, EPI, o que nós podíamos fazer está quase pronto. A partir desse momento, se as pessoas adotarem individualmente novos hábitos, nós podemos sim e devemos começar a programar a volta para a vida normal. Todo mundo
as autoridades disseram quando isso começou, que a dificuldade não é a gente fechar, não é a gente parar a cidade. A dificuldade é o como a gente vai abrir, é o quando nós iremos abrir. Essa é a questão que o mundo inteiro se pergunta hoje, quando e como. Pois bem, quando? Quando nós tivermos a estrutura funcional e a avaliação da autoridade sanitária de que a contaminação vai ser suportada por essa estrutura. Quer dizer que, por mais que nós tenhamos mais casos de contaminação, a estrutura que nós criamos vai estar apta a tratar as pessoas que venham a ficar doentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, como? A gente vai voltar a funcionar como era antes? Simplesmente, a partir de amanhã todo mundo está aberto? Não. Não vai ser assim. Se você fizer uma análise das principais cidades do mundo, e aí algumas cidades brasileiras já começam a fazer o espelho das ações. Belo Horizonte fez hoje, Florianópolis fez hoje e Barra Mansa já vai começar a fazer também. As pessoas só podem sair na rua com máscara, só podem entrar no banco, só podem entrar no supermercado, na farmácia, dentro do táxi, dentro do Uber, no ônibus, com máscara. É aquela campanha do essa máscara não me impede de ser contaminado, mas ela me ajuda a não te contaminar. Então, eu cuido de você e você bota a máscara e cuida de mim. Se todo mundo usar máscara, o volume de contágio vai ser muito menor, mas nós ainda vemos muita gente sem a máscara. No início, não tinha máscara para se comprar, é fato. Mas hoje, as pessoas estão usando até bojo de sutiã. A gente fala isso brincando, mas é fato. Na rua, você vai ver um monte de gente com um bojo de sutiã como máscara. As pessoas fazem máscara em casa, com camisa velha, pano de prato, um lençol velho. É claro que existem lá as recomendações de como fazer, mas é importante que todos os usem. Que aquela máscara que você usou no dia seja higienizada de forma adequada para o dia seguinte. Mas o fundamental é, a nossa forma de vida a partir de agora é diferente do que era antes. Esse equipamento, ele vai fazer tão parte da nossa vida quanto os meus óculos fazem para a minha leitura. É essencial que todos usem em qualquer ambiente. E aí eu quero apresentar a vocês 2 decretos que eu estou fazendo, publicando amanhã, e que vão fazer algumas alterações no nosso cotidiano. Mas alterações que vão nos permitir começar a pensar, a projetar como é que vai ser a volta à vida normal. Vou repetir, não estou dizendo que é semana que vem e nem estou dizendo que é daqui a um mês. Estou te dizendo que quando a autoridade sanitária disser que pode e a nossa estrutura estiver apta a receber todo mundo e não estiver, é óbvio, colapsada, nós poderemos funcionar assim. Agora, aumentou muito o número de contaminados. UPA lotada, centro de triagem e tratamento lotado, Santa Casa lotada. É óbvio que a gente vai fazer o lockdown, vai parar tudo. Quando chegar o momento, se isso vier acontecer, que a gente trabalha para não acontecer, mas se vier acontecer, para tudo. Vai parar, inclusive, que hoje é considerado essencial. Essa é a realidade. Não é uma manifestação de vontade. Não é uma interpretação do Rodrigo ou de Barra Mansa. Isso é o que se faz no mundo para preservar a vida e permitir que as coisas comecem a evoluir. Bem, são 2 decretos. Eu quero lê-los para que você em casa tome consciência. Eu quero argumentar cada um deles. Primeiro, fica prorrogado até o dia 27 de abril o isolamento social. Suspensão de atividades não essenciais, com exceção das atividades com regulamento específico por decreto municipal. Tudo aquilo que é essencial continua funcionando. Todo o resto, a gente vai ter mais uma semana fechada, considerando que dia 21 e 23 já são feriados. Então essa semana já era uma semana praticamente morta e que nós decidimos, pela realidade e pelo Ministério da Saúde, mesmo com a troca do ministro, ter nos dito que é uma semana muito preocupante. É a última semana desse mês e a semana contada como uma mais preocupante. Segundo, ficam estabelecidos procedimentos de segurança sanitária para comércios, prestadores de serviços e afins qualificados como essenciais e os demais autorizados por decreto específico. São procedimentos que agora, quem está aberto, sejam os essenciais ou aqueles outros que nós autorizamos, esses procedimentos terão que ser adotados por todos. Primeiro, as lojas e prestadores de serviços, pode ser um consultório médico ou um escritório de algum serviço que esteja funcionando, em seu estabelecimento, deverão disponibilizar o álcool gel 70 para os funcionários e clientes, principalmente nos caixas, podendo ser disponibilizado em outros locais.
Quer dizer que, se você não tiver o álcool para botar no caixa, você não pode funcionar. É essencial que você o tenha. Seja mercado, farmácia, material de construção, tem que ter o álcool no caixa, seja o 70 ou seja o gel. Segundo, as lojas que o cliente tem acesso à mercadoria nas prateleiras ou afins, deverá higienizar as mãos dos clientes com álcool 70 ou gel no ingresso dos mesmos ao interior das lojas, sujeitando infratores às penalidades previstas na legislação municipal. Vamos imaginar a situação prática. Mercado, farmácia, produto na prateleira. Aí você chega com álcool, com máscara, e você vem com todo cuidado para pegar a mercadoria. Aí do seu lado tem uma pessoa tossindo, sem máscara, que não passou álcool na mão e contaminando a mercadoria. Com todo o cuidado que você teve, você acaba tendo contato com a contaminação ou levando ela para dentro de casa. Então agora, para a pessoa ter acesso a lojas onde a mercadoria está exposta, vai ter que ter a higienização na loja, na porta da loja. O dono da loja tem que botar alguém lá, jogando álcool na mão, ou álcool 70, para a pessoa entrar na loja. E esse cliente tem que estar com máscara. Se ele não tiver com máscara, a loja vai ser multada. Então isso agora, gente, é respeito ao próximo. Isso não faz de conta. Tem gente morrendo. E a partir de agora, se você vai no mercado, você tem que ter garantia de que você, com seus cuidados, não vai ser contaminado por aquele que não está tomando cuidado adequado. Terceiro, será exigido que lojas, consultórios diversos, escritórios de prestação de serviços de qualquer natureza, exijam que as pessoas no seu interior estejam usando as máscaras faciais, sendo funcionários, clientes ou visitantes. Entrou em estabelecimento profissional fechado, máscara. Ponto. No caso de inobservância das determinações acima, serão aplicadas as penalidades. Porque para tudo na vida tem que ter a regra e tem que ter a punição. Não seguiu porque não quer, vai ser punido. Vai ter multa e vai ter penalidade. Artigo 3º. Motoboy, entregador, motorista de aplicativo, taxista deverão utilizar máscara facial sob pena de apreensão do veículo. Situação fática. Você chega todo preparado no táxi, o motorista olha para trás e dá 2 tossidas em cima de você. Ele está sem máscara. Ou você vai pegar o bujão de gás na porta de casa e a pessoa que vem entregar está sem máscara e você teve todos os seus cuidados. Isso quer dizer que quem está trabalhando tem que ter todos os cuidados para evitar que aquela coisa contaminada entre na sua casa. Os passageiros de transporte coletivo, bem como o motorista e o cobrador, também deverão utilizar máscaras no interior dos veículos sob penalidades. A gente tem ainda casos de ônibus cheios. E o transporte coletivo é um problema à parte que eu ainda quero comentar. Mas nós estamos tendo problemas de reclamação em transporte coletivo, algumas linhas andam cheias. Aí tem um monte de gente com máscara e algumas pessoas sem máscara. Essas sem máscara estão colocando em risco que elas estão sem e se colocando em risco também. Então, a partir de agora, a partir de semana que vem, todos vão ter que usar máscara. Para entrar no ônibus tem que usar máscara. E fique claro isso. Se você estiver numa loja sem máscara, você deverá ser retirado da loja. E o lojista ele corre o risco de ser multado. Se o ônibus tiver um passageiro sem máscara, um trocador ou um motorista, ele também vai ser multado. Isso é para preservar a integridade e a saúde da maioria. Agências bancárias, outro problema grave. Agência bancária e lotérica, elas poderão voltar a funcionar o caixa interno. A gente fez um decreto no início, como as outras cidades fizeram, dizendo que não teria atendimento. As filas estão do lado de fora e desordenadas. As pessoas estão muvucadas umas em cima das outras. Não resolveu essa forma. O fato de não estarem dentro da agência não evitou aglomeração. Então a gente está mudando agora a forma de atuar com o banco. Primeiro, as filas poderão ser internas, mas o banco é responsável pelo distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Do lado de fora, o banco dizia que não podia fazer. Queria que a prefeitura fizesse. A gente não tem gente suficiente para fazer isso na rua. Mas dentro do banco, a obrigação é deles. A higienização das mãos, como no mercado, vai acontecer quando a pessoa chegar no banco. Ela entrou na porta do banco, vai ter alguém que poder limpar sua mão. Jogar álcool na sua mão, seja gel, seja o spray. Todo cliente que visitar, adentrar a agência, ele deverá ter máscara facial. Quem não tiver máscara facial não vai entrar em agência nem na área de caixa eletrônica. Não pode. A cada 30 minutos, aquela área dos caixas eletrônicos, ela vai ser higienizada
com álcool 70, limpado os teclados, monitores, porque são áreas de grande circulação de gente. Vamos entender isso. É o ideal? Não, o ideal é nós não termos aglomeração. Mas a prática está nos mostrando que a aglomeração está acontecendo no Brasil todo. Não se conseguiu evitar isso, não só em Barra Mansa, mas no Brasil todo. O argumento do banco de que do lado de fora ele não pode fazer não serve. E o pior, muitos bancos fecharam os caixas e empresas estão tendo dificuldade de fazer saques de valores e pagamento de caixas que tem que ser na boca do caixa. Então, o banco usou isso até como subterfúgio para poder não funcionar o caixa. Não vai ser mais assim. Então, agora a gente está mudando para atender melhor ao cidadão, para termos condição de segurança mais efetiva no atendimento e para que os atendimentos sejam mais dinâmicos. Então, vai funcionar o caixa eletrônico e vai funcionar o caixa interno, sim, com todos os cuidados e prevenções adequadas, como o uso de EPI e aplicação do álcool. A partir do dia 22 de abril, essa é importante, muito importante, somente poderão ingressar no município de Barra Mansa os veículos cujos condutores comprovarem residência no município. Então não é a placa do carro, não, é quem está dirigindo. Quem está dirigindo não é de Barra Mansa, entra na cidade. Você pode comprovar isso. Comprovante de residência, título comprovante de residência, CNH e documento do veículo. São os 3 meios de você comprovar que é de Barra Mansa. Só vão entrar com carro dentro de Barra Mansa quem for da cidade. Por quê? Se a gente pretende abrir o comércio em algum momento, seja daqui a 10, daqui a 20, daqui a um mês que seja, nós não podemos correr o risco que moradores de outras cidades venham a Barra Mansa e que a doença venha de outra cidade contaminar a gente aqui. Então, o trânsito de pessoas de carro só vai ser para quem é da cidade. Você só vai entrar dentro de Barra Mansa com carro se você morar em Barra Mansa. A gente não pode fazer essa limitação no transporte coletivo porque não nos compete, competência estadual. Mas no carro a gente pode fazer e a gente vai fazer. Então só vai entrar aqui quem mora aqui. Imagina se a gente abre o comércio de Barra Mansa e as cidades vizinhas não abrem, vai vir todo mundo para cá. Então isso não vai poder acontecer, nós teremos barreiras na cidade a partir do dia 22, quarta-feira da semana que vem, para que isso não aconteça. Mas vão estar autorizados os veículos de cargas, os coletivos e aqueles que são necessários ao abastecimento, tanto de combustíveis, como de produtos industriais e de alimentos. Permanecem suspensas as aulas até o dia 27 de abril. Não tem aula em Barra Mansa até o 27 de abril, podendo ser prorrogado esse prazo se houver agravamento. É óbvio que nós também temos a preocupação com as aulas das crianças. Muita gente me pergunta, não vai colocar EAD, ensino à distância? Eu digo não. O nosso aluno da rede municipal, a maior parte dele não tem acesso à internet em casa, não tem computador em casa e não tem estrutura dentro de casa para poder acompanhar as aulas. Então isso seria uma covardia com a maioria. Eu vou disponibilizar um sistema que vai atender um pequeno número de alunos, mas a maioria dos alunos da rede pública não teria acesso. Isso seria covarde. O que nós faremos é intensificar o volume de aulas depois que nós tivermos a volta às aulas. Então teremos uma carga horária dobrada, mas nós não faremos o fornecimento de um serviço que vai atender a poucos em detrimento de muitos. Isso seria covarde. Eu não vou fazer isso. Então vamos lá. Está suspensa a aula dia 27. Porém, eu estou autorizando o funcionamento de estabelecimento de ensino superior, UBM. O UBM tem 180 bolsistas, pessoas que fazem faculdade, não pagam mensalidade, eles têm o EAD porque é ensino superior, mas esses alunos não têm como acessar. A UBM continua uma universidade privada, então tem o EAD. Alguns alunos não têm acesso ao EAD porque não tem computador e internet em casa. O que o UBM nos propôs e eu aceitei? Eles vão abrir o laboratório de informática do UBM para que esses alunos tenham acesso a computadores e internet. Serão 10 alunos por hora, com um distanciamento de 1,5 m de cada um, uso de máscaras. Para entrar na universidade, tem que fazer uso do álcool, tem que lavar as mãos, todos os ambientes de circulação serão higienizados e assim que você passa da cancela, tem que estar de máscara. Todos, sem exceção.
Então, fica autorizado o funcionamento do estabelecimento de ensino superior e seus departamentos financeiro, administrativo e de manutenção de laboratórios, exclusivamente para suporte aos alunos maiores de 18 anos, só para maiores de 18, que utilizam o EAD e não dispõem de estrutura própria necessária. A entrada nas dependências do estabelecimento deverá ser precedida de higienização com álcool gel ou 70 graus, possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, isso logo na entrada, e todos deverão utilizar máscaras por todo o período que se encontrarem nas dependências da unidade. 3. As áreas de circulação, banheiros e estruturas de uso comum deverão ser higienizadas com insumos adequados ao combate ao Covid-19, estando proibido o uso de bebedouros. Gente, atente para isso. Não use bebedouro em hipótese nenhuma, ali é uma área de contaminação grande, de grande risco de contágio. Não utilizem bebedouro, aquele que você aperta o botãozinho e bebe água no biquinho. Os laboratórios receberão até 10 alunos por vez, respeitada a distância de 1,5 m entre eles, em sala com ventilação natural, não pode ter ar-condicionado. Ao fim da utilização dos equipamentos, estes deverão ser higienizados com álcool 70 graus. Esse decreto entra na data de publicação, então a partir de amanhã as universidades podem funcionar só esse serviço, só para esses alunos. Então o BEM me apresentou uma lista de 180 alunos, eles querem botar no máximo 10 alunos por hora no laboratório, isso quer dizer que o risco é muito pequeno, muito limitado. Se todos utilizarem as normas que nós criamos, não teremos problema. O outro decreto agora. A gente não vive no mundo do faz de conta, a gente vive no mundo real. Tem dois problemas, dois serviços que estão se tornando problemas, porque eles estão sendo feitos escondidos. Vamos falar a verdade. A gente tem que jogar com a realidade, porque o fato de esconder não quer dizer que não vai ter contágio. Primeiro deles, salão de beleza. A maior parte dos salões de beleza e barbearia da cidade estão funcionando de porta baixada. O sujeito chega, bate na porta, entra rapidinho e abaixa a porta novamente. O fato de fazer escondido não vai evitar ninguém de ser contaminado. Então a gente tem que ter regra. Eu entendo que o barbeiro está desesperado, como vários outros segmentos do serviço de comércio estão desesperados. Mas eles estão funcionando. Então a gente está criando uma regra. O estabelecimento poderá realizar atendimento individual, com hora marcada. Uma única pessoa por vez. Uma única pessoa por hora. Isso quer dizer que se cortou o cabelo em 15 minutos, só pode atender outro na outra hora. Tem que ter o caderno com a anotação de todo mundo. Tem que saber o horário de cada um com o nome e telefone. Só pode estar dentro do estabelecimento o cliente e o usuário. Mas a porta tem que estar aberta. Porta fechada é coisa escondida, a gente tem dificuldade de fiscalizar. Eu preciso de porta aberta para fiscalizar. Se tiver de porta fechada, vai ter penalidade. Aí é querer burlar a regra que a gente está criando para poder cuidar, para tomar conta das pessoas. Eu falei com um amigo barbeiro, conversei com vários, eu disse para eles o seguinte: eles são muito vulneráveis. Eles vão estar cortando o cabelo a 20, 30 centímetros do rosto da pessoa. Se o usuário estiver contaminado, ele, barbeiro, ele está no risco. Então ele tem que entender que a precaução que nós estamos adotando é para ele, não é só para o cliente, não. Ele é o principal risco, porque ele está flutuando o cliente, tá? A variação é de quem senta na cadeira e ele está exposto. Então essa medida é para termos um único por hora, só as duas pessoas no salão. Para o cliente entrar no salão, ele tem que estar de máscara, ele tem que fazer a higiene das mãos. A fiscalização vai lá, pegou um cliente ou um barbeiro sem máscara, vai ser fechado. Pegou estabelecimento sem álcool, o 70 ou o gel, vai ser fechado. Isso também vale para os estúdios de atividade física. Tem muita gente que tem problema grave de postura, de coluna, que sente dor e que depende do tratamento de atividade em estúdio. Isso é uma outra realidade que nos foi colocada. Estão funcionando estúdios sem higiene adequada, mais de um usuário por vez. Nós autorizaremos um único usuário por vez, com intervalo de 1 hora entre um e outro. É a mesma regra do barbeiro. Para entrar no estúdio tem que estar de máscara, tem que higienizar as mãos com álcool para evitar o contágio. E a ventilação tem que ser natural, não pode ter ar-condicionado. Vai ter gente que vai dizer assim: mas isso é hora de fazer isso? Infelizmente já está acontecendo.
Na prática, já está acontecendo e sem regulamentação. Então, para nós podermos controlar o contágio, a gente tem que ser sincero e razoável. Está acontecendo e o risco está grande. Então, vamos botar regra nisso. Vai poder, respeitada essa limitação. O que eu vou pedir é que as pessoas não testem a fiscalização. Porque quando chegar o fiscal e fechar o estabelecimento, caçar o alvará, não adianta me ligar desesperado, mas foi só uma vez. É uma vez que pode contaminar alguém. Essa única vez, ela não pode acontecer em respeito à vida humana, em respeito ao esforço coletivo que nós estamos implementando para garantir que minimamente as coisas funcionem, mas que principalmente as vidas sejam preservadas. Prioridade para a gente. Aí eu vou falar como pai. Prioridade a gente cuidar das crianças. Não pode ter criança doente em hipótese nenhuma. Criança vulnerável. A criança não tem o livre-arbítrio para decidir. Nós temos que cuidar das crianças mais que dos adultos. O burro velho que está indo para a rua, por opção dele de correr o risco, é problema do burro velho. Mas a criança a gente tem que preservar. Aí é uma responsabilidade de pai, de mãe e de prefeito aqui. Criança em primeiro lugar. O resto do serviço a gente tem que ter regra. E viver em sociedade é seguir regra. Não é impor minha vontade sobre a de ninguém. A reunião hoje no Ministério Público, eu deixei claro para eles que eu respeito as orientações. Mas existem serviços que nós aqui em Barra Mansa, nós precisamos regulamentar, nós precisamos botar para funcionar. O colapso que se aproxima, ele não é só o de saúde, é também o financeiro, eu reconheço isso. Eu ouvi hoje uma pessoa dizendo que empresas de ônibus da Baixada Fluminense, que foram paralisadas porque fazem linhas intermunicipais, não voltam a funcionar porque quebraram. Você que é motorista de ônibus, é cobrador de ônibus, você não recebeu o seu salário inteiro da empresa esse mês, porque a empresa não está faturando. Isso é uma realidade que a gente tem que enxergar e tem que administrar. Se as empresas todas quebrarem e a gente ficar sem transporte coletivo, a coisa vai ser ainda pior. E é esse o momento que a gente está vivendo. Se você me perguntar qual a solução, eu não tenho resposta para tudo. O que eu posso dizer é que a gente está aprendendo no dia a dia, com os acertos, com os erros, para errarmos menos amanhã. E com a graça de Deus, Barra Mansa está indo no caminho certo. Se nós olharmos os números de contágio na cidade, são muito menores que outras áreas. Então eu preciso que você em casa faça a sua parte, se envolva, que você ajude na educação dos seus filhos, dos seus pais e na sua própria. Que o uso da máscara seja uma permanente na nossa vida de agora em diante. O tempo todo, saiu de casa, bota a máscara para preservar a sua vida do próximo. Esse é o exercício que nós temos que fazer. Esse é o desafio de sociedade para nós seguirmos em frente, avançando e permitindo que as coisas em algum momento voltem ao normal. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso a todos vocês, agradeço imensamente o esforço coletivo para as coisas darem certo, agradeço aos líderes de entidades que têm se reunido comigo permanentemente, CDL, SIAP, Cicomércio, Sindicato dos Hotéis e Bares, o Bitante. O Bitante, poxa, está desesperado porque os bares estão fechados, os restaurantes. A gente tem que encontrar uma forma de voltar a funcionar sim, mas que não tenha um risco de contágio, nem para o funcionário, nem para o consumidor. Esse é o nosso desafio, é fazermos isso juntos, unidos. Esse é o dilema hoje, é o como fazer, é ter que fazer e ter que preservar a vida. E nós só vamos fazer isso juntos, não tem outra maneira. É por isso que eu estou ouvindo o tempo todo, recebendo as pessoas, recebendo os médicos, ouvindo as referências que nós temos de grandes médicos na região, ouvindo infectologistas, acompanhando todas as matérias evolutivas de novos medicamentos, de novos procedimentos, de novos exames e nos estruturando. Esse é o exercício de agora. Então, gente, muito obrigado, uma ótima noite a todos, que tenhamos um final de semana de paz, de bênção na sua vida e que em breve nós superemos esse grande problema. Um abraço a todos. Valeu.